Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nesse canal da página de Pato Branco. Queremos agradecer a presença de todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez para alguns, já dando início à nossa live, sem enrolação, que para alguns seja muitíssimo interessante. Que para outros, talvez por conta da comparação que realizamos, né, que a gente encontra no próprio título, seja um pouco pesado, digamos assim, talvez um pouco complicado de estar, digamos, digerindo, um pouco difícil de estar digerindo em algum nível. Mas nós estamos aqui hoje para fazer uma análise sobre esse mito, que é o mito de Hércules, para a gente entender esse mito, conhecer o mito, para quem não conhece ainda, mas para quem conhece, nós vamos estar realizando uma análise da simbologia, dos símbolos. Não que nós não vamos exaurir todo o tema, todo o conhecimento, mas nós vamos fazer uma análise que, muito provavelmente, muitos de nós não tivemos a oportunidade de extrair o real significado desse ensinamento, desse mito. Assim como, muitas vezes, nós, que somos mais, que estamos ligados de uma maneira muito forte ao cristianismo, né? A expressão dessa passagem, desse grande ser chamado Jesus na Terra, nós que estamos ligados a essa energia, essa força, essa expressão desse grande ser, muitas vezes também não compreendemos as suas atitudes, que em parte são literais, as suas ações, né? Ou seja, o que aconteceu, o que realizou, mas que também, na sua maioria, assim como a maioria das histórias de diferentes religiões ao redor do mundo, são simbólicas. Uma das formas, uma das maneiras que os grandes sábios da humanidade, os grandes mestres, os grandes conhecedores da sabedoria, da criação de Deus, se utilizavam para entregar estes conhecimentos, que são conhecimentos superiores, sem correr o risco de entregá-los a pessoas que, ao recebê-los, não tivessem a condição de digeri-los e, consequentemente, por conta dessa incapacidade momentânea, natural de todo ser humano, de não conseguir digerir esses conhecimentos, acabavam por profanar esses ensinamentos, essas verdades. E é por isso que Jesus, por exemplo, né, isso aqui é uma pequena introdução para a gente dar início aí, para começar a esquentar esse tema, que é muitíssimo interessante. E volto a frisar, compartilhem com seus amigos para que nós possamos chegar e levar esse conhecimento a mais pessoas. Nós precisamos compreender esses mistérios. Nós precisamos entender o que significam esses mistérios. E Jesus, na maioria das vezes, na maioria dos seus ensinamentos, entregava esses ensinamentos, esses conhecimentos de uma maneira simbólica. Ele falava por parábolas. E parábola significa aquilo, está relacionado com aquilo que falar por rodeios. Porque é uma parábola, ao invés da gente traçar uma reta de um ponto A ao ponto B, nós traçamos uma parábola, né? Que não é uma reta, é algo que não vai direto ao ponto, que vai rodeando, né? Para falar de uma maneira simples, rodeando o assunto, de uma maneira simbólica e que não deixava de entregar de qualquer maneira a profundidade do ensinamento.
mas que somente a consciência do indivíduo que estivesse preparado para receber aquele conhecimento poderia receber e digerir, e compreender, e colocar em prática. E esses mitos, ou esse mito que nós vamos estudar, grego, também tem a mesma, ou possui o mesmo objetivo de entregar um ensinamento que vai permitir com que nós, e aproveitando, né, nós dentro da Gnosis buscamos o despertar da consciência, então vai permitir com esse ensinamento e muitos outros, e não necessariamente nós precisamos nos fixar no ensinamento grego, porque nós podemos nos utilizar simplesmente do ensinamento cristão e despertar a consciência, mas esse é o objetivo, isso é o que nós buscamos. Bom, dando sequência ao nosso estudo, claro, como sempre, né, essa já é a terceira vez, para quem está assistindo pela terceira vez e acompanhando a gente, talvez está começando a ficar chato, mas a gente tem que realizar isso para quem não ainda conhece a associação, e a associação gnóstica, Associação Cultural Gnóstica Samael Lakshmi, ela é uma associação sem fins lucrativos. Nós entregamos o conhecimento, a sabedoria que nós possuímos, que não é nossa, que são dos mestres, que são desses grandes seres que passaram pela Terra, e nós, entregando essa sabedoria, nós entendemos que nós podemos exercer a nossa própria consciência dessa maneira. Todo ser, toda pessoa que trilhou um caminho, como o de Hércules, que nós vamos estudar um pouco mais a ideia geral do significado do nome e assim por diante. Todo ser que trilhou um caminho rumo ao despertar sempre buscou levar essa mensagem aos demais, entregar essa mensagem às demais pessoas que também buscam trilhar esse mesmo caminho. Então, através dessas lives que nós realizamos, não somente em Pato Branco, né? Aqui nós estamos numa live através de um canal, numa página do Facebook. Em breve vamos iniciar também essas lives, as transmissões no nosso canal do Instagram. Mas também estamos realizando diferentes instrutores, né? E afinal, me apresento, já vocês podem ver meu nome aí no videozinho, na miniatura aí, Alan. Eu sou o Alan, um dos instrutores da Associação Cultural Gnóstica. Então, nós temos outros instrutores espalhados ao redor do país e ao redor do mundo como um todo, né? Em vários países do nosso mundo, do nosso planeta. Aqui vocês têm a foto de 3 centros superiores de ensino que se encontram na Grécia, na Itália e no Uruguai, atualmente. 3 centros onde nós nos reunimos para estudar essas sabedorias, para estudar esses conhecimentos, para encarnar essas virtudes da alma e realizar esse trabalho rumo ao despertar. E toda pessoa que realiza esse trabalho, ela busca realizar o que realizou um Hércules, o que realizou, ali como vocês veem, e já vamos analisar essas duas perguntas, um Lao Tse, um Krishna, um Osíris. Toda pessoa que se pergunta e realiza as perguntas básicas, né? Quem sou, o que estou fazendo, onde estou, para onde vou? Realmente busca responder essas questões. É uma pessoa que trilha esse caminho, que trilharam todos esses grandes seres. Bom, e a primeira pergunta dessa live que eu faço para nós, para vocês, né, para que a gente possa refletir, e caso queiram também comentar e compartilhar algo através do chat, fiquem à vontade. Creio que nós vamos deixar para responder as perguntas ao final da live, para a gente tornar isso mais fácil nesse momento, né, para se tornar mais fluido. Então, mas de qualquer maneira, conforme vão surgindo suas dúvidas e seus comentários,
seus aportes, fiquem à vontade de utilizar o chat, por favor. Então, a primeira pergunta é: quem é Deus? Todos nós, seres humanos, temos a tendência sempre de ver ou enxergar a expressão desse ser, dessa realidade, como nós queremos chamar ali, nós temos vários nomes, né? De acordo com a forma de, digamos, enxergar de cada cultura. Alá, Tal, Brahma, Amon-Ra, a Elohim, Ain, Zeus, na Grécia, né? E nós sempre, quando nós falamos de Deus, ou dessa energia, que nós chamamos Deus, nós tendemos a enxergá-lo como um ser, como um homem antropoformizado, com uma forma humana. Mas será que realmente este grande ser, este grande todo, que gerou ou que deu origem a tudo e a todos, realmente possui ou se expressa através de uma forma humana? Ou seja, na sua verdadeira realidade, para dizer de alguma maneira? Será que isso realmente acontece? É interessante a gente fazer essa reflexão no início dessa conferência, e a gente já vai entrando na explicação do mito em si, mas é interessante a gente refletir sobre isso. Por que será que nós temos nós temos a necessidade de antropoformizar, né, tornar esse Deus um homem, como nós, digamos assim? Não estou dizendo com isso que não possa ser. Nós gostamos sempre de deixar isso bem claro, que nós não estamos dizendo que é assim ou é assado, por assim dizer, né? Não estamos querendo colocar uma informação por goela abaixo, né? Para falar de uma maneira simples. Nós estamos aqui querendo causar reflexões acerca desses temas, para que cada indivíduo possa refletir por si próprio e chegar às suas próprias conclusões de uma maneira tranquila. Então, nós podemos sim dizer que ele se expressa de uma maneira humana, essa grande realidade, essa grande verdade, mas não necessariamente é essa forma, ou é apenas uma forma, e se expressa somente como o real e verdadeiro Deus, né? Como Alá, por exemplo, ou como Brahma para os hindus. Essa é uma forma da nossa mente colocar Deus em um lugar onde nós possamos compreendê-lo, mais ou menos possamos entendê-lo um pouco, digamos, de acessá-lo também, de alguma maneira. É uma maneira que nós criamos para a gente poder acessá-lo. Mas não significa que sim, Deus é algo, ou uma pessoa, um ser, necessariamente como uma forma humana. Não é? A gente tem que refletir sobre isso. Agora, vocês veem ali a segunda pergunta. Quem são os filhos? Quem são seus filhos? Um cristão, e não somente um cristão, qualquer religioso, qualquer religião ao redor do mundo, tem, normalmente, salvo em algumas religiões ou outras religiões, dependendo da religião, sabem que, ou tem a crença, a compreensão de que tudo e todos são seus filhos, né? Ou seja, toda a humanidade, todos nós somos seus filhos.
Na Bíblia nós sabemos se diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E realmente, pensando, por exemplo, no caso de Jesus realmente, do próprio Jesus Cristo, que foi um grande ser, que foi um grande homem que conheceu a Deus, conheceu a verdade, conheceu a grande realidade. Pelo fato de Jesus ter conhecido esse grande ser, ter conhecido a grande realidade, conhecido a Deus, esse homem, e a gente vai entender através do mito de Hércules, que também nesse mito Hércules conheceu a grande realidade, este se torna um com Deus, se torna um com o Pai, se torna perfeito como ele com um E maiúsculo, se torna o próprio Deus revestido com a carne, revestido com o que é material. A própria expressão dele, com D maiúsculo, na terra. Então, eu volto a fazer a reflexão. Todos nós somos seus filhos porque fazemos parte da sua criação. E ele nos ama, ele nos quer, ele nos cuida. Mas, para que a gente possa se aproximar cada vez mais dessa grande realidade, dessa grande verdade, nós precisamos imitar as atitudes, as ações e os pensamentos desses grandes filhos de Deus, filhos do homem, filhos da grande realidade, seres que se tornaram imortais porque se integraram com ele, se integraram com a própria verdade, conheceram os mistérios de Deus, realizaram a magna obra, compreenderam quem realmente são e se tornaram verdadeiros homens e mulheres, filhos de Deus. Assim como cada um de nós podemos, neste momento, realizar trilhar este mesmo caminho. E simbolicamente um dia, porque não necessariamente seremos crucificados como foi Jesus, para trazer a verdade, para levar a verdade e entregar a sabedoria gnóstica, porque gnosis significa conhecimento, e conhecimento implica a sabedoria de cima unida e mesclada com a sabedoria de baixo, da realidade, da matéria. E quando o conhecimento implica necessariamente para que essa sabedoria de cima possa se unir com a sabedoria de baixo, quando elas se unem, nós temos o conhecimento. E o conhecimento implica dor, implica sofrimento. Não vamos nos assustar porque não é um sofrimento necessariamente físico. Em alguns momentos, sim. Talvez alguns sofrimentos, alguns padecimentos voluntários. Mas sim um sofrimento de liberação, de libertação, para que a gente possa conhecer o Pai. Psicológico, emocional, onde nós vamos realizar um trabalho simbolizado através da vida, da obra, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo.
mas também simbolizado através da vida, da obra, da experiência, do sacrifício, da morte, de certa maneira, de Hércules e depois a sua ressurreição. Quando pode, depois de finalizar os 12 trabalhos de Hércules, as 12 façanhas simbólicas, nós temos que interpretar isso, ele pode habitar junto aos deuses do Olimpo, pode se elevar aos céus, como fez Jesus. E não só como fez Jesus e como fez Hércules, mas sim diversos outros grandes mestres e profetas ao longo da história. Muito bem, dando continuidade, vamos refletindo. E isso que nós estamos falando também está alegorizado, por exemplo, num ensinamento que dá Platão, né, acerca do mito da caverna, que muito provavelmente todos nós conhecemos, não vamos entrar em detalhes, mas nós sabemos que nós, enquanto nós não nos damos conta de que existe algo além dessa vida tão simples e tão simples no sentido, porque a vida assim em si ela é simples, ou seja, nós que complicamos a vida, nós que complicamos com os nossos traumas, os nossos complexos. Mas existe algo além disso que nós estamos experienciando, dessa realidade que nós estamos vivenciando, desse aprisionamento, desse encarceramento que nós vivemos enquanto humanidade. Existe algo a mais. Isso é o que realiza um Hércules, isso é o que realiza um Jesus Cristo. É um ser, é um grande mestre que se dá conta que aquele jarro, aquela ave ou aquele pato e aquela árvore que se expressam através de uma sombra no desenho são uma pequena parcela da realidade, que existe algo mais para a gente entender e compreender. E que a gente talvez esteja sendo enganado em um sentido, ou seja, a gente tem que se dar conta que a vida não é somente isso, e talvez nós estejamos vivendo uma ilusão criada por uma energia negativa que na gnose e também na psicologia nós chamamos de ego ou eus. A expressão da manifestação desses defeitos, desses traumas, desses complexos, desses medos, desses anseios, fazem com que nós nos fechamos em uma caixa, em um quadrado, e não podemos pensar diferente, e não conseguimos sair dessa escuridão que se encontram essas pessoas sentadas ali no escuro, dentro da imagem, e ver que existem pessoas, simbolicamente, realizando ali um teatro para nós. E a gente, mas a nossa sorte é que nós temos pessoas que já deram conta disso e estão nos ajudando e estão entregando essa mensagem, levando esse conhecimento para que a gente possa também se desprender, desvencilhar dessas correntes que nos prendem nessa ilusão. Nós temos que, dentro desse tema, nós temos que saber que é importante a gente, através desse estudo, entender que, já expliquei um pouco isso, então não vamos nos delongar muito aqui nesse slide, que uma história, ou seja, um mito de Hércules, um mito relacionado com a história de alguma divindade hindu, qualquer divindade, qualquer deus ou pessoa, ser, em qualquer cultura que nós pegarmos, sempre a história que está associada com esse ser, ela é uma história que é simbólica.
Então, nós temos que entender que essa simbologia, nós precisamos interpretá-la e compreendê-la. E não podemos ver como algo literal. Demorou para vir a palavra. Literal. Nós não podemos pegar a Bíblia, por exemplo, e interpretar ela totalmente de uma maneira literal, em sua totalidade. Não podemos. Nós temos que analisar que esses grandes sábios do passado, por exemplo, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, e todos os demais, entregaram esses conhecimentos de uma maneira velada. Jesus entregava através de parábolas, ou um mito, né? Uma história contada que possui todos os elementos e todas as direções, os direcionamentos para que a gente possa realizar esse trabalho. A gente só precisa interpretar, a gente precisa compreender esses ensinamentos. Então, no tema de hoje, nós temos que saber que, em realidade, essa história de Hércules, que é uma história e é um mito, é uma história que conta a jornada, a nossa própria jornada, para ser mais específico, que fala, dá detalhes acerca da nossa própria jornada rumo ao despertar da consciência, rumo à liberação final. Tudo aquilo que nós vamos ter que realizar, se a gente quer liberar-se da escravidão, da ilusão, dos traumas, dos equívocos, dos erros, do ego, e se tornar uma pessoa, uma grande consciência, um grande ser, com compreensão, com sabedoria, nós temos que ver essas histórias como a nossa própria história. Porque é o caminho que nós vamos percorrer. Mas então, Alan, vocês podem me perguntar, vou ter que matar a Hidra de Lerna, como fez Hércules? Ou eu vou ter que caçar o javali de Erimanto e a corça de Serínia? Vou ter que levantar uma pedra e jogar essa pedra no rio e desviar o curso do rio para que o rio fazer um buraco nos estábulos de Álgias de um lado e outro buraco do outro, então desviar o curso do rio com uma pedra gigante ou várias pedras, né, como Hércules fez, e limpar os estábulos de Álgias em um dia. Não, a gente não vai ter que fazer isso. A gente não vai precisar nós não vamos ser pregados na cruz como Jesus foi. Talvez em outros tempos poderíamos, mas nesse momento não. O que nós vamos ter que fazer é limpar o estábulo de Álgias, por exemplo, está associado com o despertar da nossa Kundalini, com o trabalho energético da nossa própria Kundalini, o despertar da Kundalini, que está enroscada 3,5 vezes no osso coxígeo. Nós vamos precisar nos sacrificar pela humanidade, como fez Jesus, por amor. Porque Jesus, quando se encontrou com a verdade, quando conheceu a Deus, o todo, a grande realidade, ele entendeu o sentido da vida. Ele compreendeu a sua própria verdade e fez esse sentido da vida, ou seja, essa compreensão, colocou, realizou aquilo que ele veio para realizar. E a gente também tem que realizar isso. Hércules fez o mesmo. E nós vamos não estudar toda a história dele hoje, porque senão a gente ficaria horas aqui. Mas nós vamos estudar ela de uma maneira parcial.
começando a história, a primeira informação que a gente tem aqui agora, entrando no mito em si, a primeira informação que nós temos é que, em realidade, Hércules, Hércules, até pouco antes de iniciar os 12 trabalhos, ele não era conhecido como Hércules. Hércules era chamado Alcides. Pode até ser um pouco frustrante para alguns, porque quando a gente ouve a palavra Hércules, nós sentimos, ou seja, é uma palavra de poder, né? E a gente fala assim, bom, desculpem os Alcides, né? Mas em si a palavra Alcides vem de filho de Alceu, que significa, ou seja, que é filho de Alceu, ou também significa descendente de Alceu. E Alceu é uma palavra que se relaciona com forte, né? Então, filho de um homem forte. Hércules era o Alcides, né? Como chamado Alcides, porque era filho de um homem forte. Que faz a gente refletir um pouco. Por que era filho de um homem forte? Quem era seu pai? Então a gente vai entendendo certas características, né, desses mitos que muitas vezes não fazem muito sentido para nós. E de antemão afirmo que não conheço todas as simbologias, não compreendo todas as simbologias, mas a gente está buscando compreender, claro. Bom, e aí em seguida nós vamos continuar a história e fazendo as análises, né, dos seus significados. Hércules, ao nascer, ou seja, antes de nascer, foram acontecendo Alcides, para ser mais específico, né? Foram acontecendo certos eventos. O pai de Hércules, físico, se chamava Anfitrião. Mas antes de, digamos, Anfitrião, né, se tornar pai de Hércules, nós temos uma história que se relaciona com uma vontade ou um ato, uma atitude que muitas vezes nós olhamos para a forma como acontecem, ou seja, os mitos gregos, normalmente, esses mitos mais antigos, de uma maneira até pejorativa, digamos assim. A gente vê, poxa, como assim? Porque Zeus, ele, para engendrar, para criar seu filho, Hércules, ele engana Alquimena, que é a esposa dele, que é a esposa que é, digamos, ainda não esposa de Anfitrião, porque ainda viria a ser sua esposa, antes de que Anfitrião, né, seja seu esposo, sua esposa, seu esposo, perdão. Hércules se deita com Alquimena na história, na mitologia. Se enamora de Alquimena. E Hércules, Zeus se deita com Alquimena, corrigindo o que eu disse, para criar Hércules, para dar nascimento a Hércules. E como que ele realiza essa ação? Lembrando que nós temos que analisar a simbologia do mito como se fosse, ou seja, essas ações como se fossem a nossa própria, porque somos nós quem estamos percorrendo um caminho nesse momento. Então, essa é uma instrução para a nossa consciência. Então, Zeus, que representa o ser, que representa Deus neste momento, ele engendra, não me vem a outra palavra para isso, mas ele fecunda Alquimena. E como que acontece a história de Jesus? Se não é muito parecida com José e Maria. Porque Anfitrião não é o pai exatamente de Hércules, e sim Zeus. Assim como quem fecunda a Maria, a Virgem Maria, é o Espírito Santo. E José que é o marido de Maria, né, não era o pai real, verdadeiro, ou seja, não havia uma relação ainda conjugal, íntima, entre os dois,
no momento em que Maria, né, é fecundada pelo Espírito Santo. Mas o que significa essa fecundação? E assim mesmo, o que significa essa atitude de Zeus, que representa Deus, representa o ser, nesse momento, o ser de cada um de nós, o nosso próprio ser, quando ele vai e fecunda a Maria ou a Alquimena, significa que no núcleo dessa família, desse casal, está se gestando um menino que é um fruto de uma obra de despertar, o fruto de uma obra sendo realizada, uma grande obra. Esse Cristo, esse menino que vai se tornar homem e vai ensinar, e vai aprender e ensinar, vai realizar grandes feitos, grandes milagres, vai salvar muitos reinos como Hércules. Esse fruto é o fruto de um trabalho de um homem e uma mulher, ou de um indivíduo em si, né? Não necessariamente um casal, mas que cada um de nós, como indivíduos, temos que trabalhar com esse princípio masculino, feminino em nosso interior, que possuímos em nosso interior, equilibrando essas forças que são simbolizadas através do pai e da mãe, do ser e da mãe. Esses princípios, essa dualidade, positivo e negativo. E nós temos que trabalhar e gestar, ou seja, dar a luz a esse menino, esse pequeno sol. Né? Então, Zeus, na história contada por Hércules, a história de Hércules, perdão, anfitrião, ele sai para uma batalha. E sai para uma batalha a vingar, na história, os irmãos de Alquimena. E Alquimena tinha pedido para ele, para anfitrião, que vingasse os seus irmãos, que foram mortos em um litígio, uma batalha. E se ele vingasse, se ele realizasse esse feito, anfitrião poderia se casar com ela. Então ele sai, realiza essa em batalha, vence, né, os seus oponentes, seus inimigos, e retorna para estar com Alquimena após a sua glória, a vencer a batalha. Mas enquanto nesse meio tempo que Anfitrião estava na batalha, Zeus, anfitrião, que vai representar também nesse momento, em algum nível, ou seja, todos os elementos vão representar momentos do nosso próprio trabalho, vai representar nós mesmos, essa mesma pessoa que está realizando um trabalho interior, batalhando contra os seus inimigos, contra o ego, contra os defeitos psicológicos. Então, Zeus, que é o ser, durante essa batalha que está ocorrendo, fecunda a Alquimena, fecunda a mãe, o princípio feminino dentro de nós. E aí nasce o Cristo, nasce a grande luz, a luz do mundo. Nesse momento estamos alimentando essa grande verdade, que nasce em defesa, como um bebê, como uma criança, mas estamos alimentando essa grande verdade. Vejam que se assemelha muito com o próprio mito, né, a própria história de Jesus de Nazaré. É incrível. Então, quando retorna Anfitrião, Zeus, para fecundar Alquimena, se utiliza, olha que simbólico, pede a Hermes, que é o deus mensageiro dos gregos, ou com o pezinho lá com asas, que se relaciona com a própria energia sexual. Então ele pede a Hermes, ou Mercúrio também, que envia uma mensagem para Selene, que na mitologia grega é a própria lua, que se relaciona com o período da noite, né? E envia uma mensagem também a Hélios, que é o Sol, e também uma mensagem a Hipnos,
que é o deus do sono grego, onde ele fala para a Lua, para Selene, que por favor, o princípio feminino, né, que por favor demore um pouco mais que pede para que demore um pouco mais ao rodar, girar, né, em tese no céu, para que venha o dia. E pede ao Sol que tarde a raiar. Pede ao Sol que tarde a raiar. O Sol é a representação do masculino. E Hipnos, que é o deus do sono, cumpre um papel de fazer com que as pessoas não percebam que o tempo está mais lento, mais devagar. Por quê? Porque Zeus precisava de tempo para realizar essa grande obra. O ser precisava de tempo para que pudesse criar a Hércules, Alcides, né? Então aqui nós temos uma parte da história relacionada com o nascimento de Hércules. Então, Alquimena fica gestada a partir desse momento e ao mesmo tempo, ou muito próximo, pouco depois, um menino chamado Euristeu também está sendo gestado e que lá na frente vai fazer concorrência com Hércules. Vai fazer concorrência em relação à questão do assumir o trono, né? Então, quando descobre que Zeus fecundou Alquimena, também vai entrar, vai estar relacionada com esse papel feminino, com essa força relacionada à mãe, né, ao zelo, à educação, era enciumada, conta a história, vai e conversa com Ilítia, se eu não me equivoco, que é uma deusa que se relaciona com, ou seja, a deusa que rege os processos do parto. E pede a Ilítia, que é uma das filhas de Hera, propriamente, pede que ela atrase o parto de Hércules, de Alcides, e acelere o parto de Euristeu. Então, essa deusa se deslocou até o local onde Euristeu nasceria e acelerou o parto dele. E, posteriormente, após o nascimento de Euristeu, vai até onde Hércules iria nascer e cruza os seus braços e suas pernas. E esse momento é curioso, porque o que a gente faz quando a gente quer que algo não dê, digamos, não ocorra, por assim dizer, né? Se a gente não quer que algo ocorra, a gente está um pouco resistente, né? Querendo causar resistência a algo, nós cruzamos o braço. Enfim, isso é uma curiosidade que a gente pode analisar junto. E ela chega, né, então, para Hércules, essa deusa da maternidade, né, do parto, e pega e cruza os braços e atrasa o parto de Hércules. E com isso, porque Zeus havia determinado que o próximo descendente do trono que estavam relacionados com Hércules e com Euristeu nascesse, seria o rei, né? O rei de Micenas, que é uma região da Grécia, uma parte da Grécia. Então, esse atraso ocorre e nasce Euristeu primeiro para que Hércules, ou seja, através de uma artimanha de Hera, onde nós podemos entender que a mãe, Hera, ela atua em diferentes papéis ao longo da história de uma pessoa. Ou seja, nós podemos entender, compreender o papel da mãe, da nossa própria mãe, como um papel que está relacionado com momentos de ternura, de amor, de carícias, mas também, quando necessário, por amor
a nossa mãe, ela é um pouco dura conosco. Pode ser um pouco dura conosco. Nossa mãe física, nós estamos falando da nossa mãe física no momento. Não porque é má, mas porque quer nos ajudar e quer nos ensinar. Então, Hera, que é mãe de Hércules, e lá na frente nós vamos entender o significado da palavra Hércules, ou Heracles, que é o nome correto do grego. Essa mãe, ela cumpre um papel diferente em diferentes momentos. Então, Hera, nesse momento, está cumprindo o papel dessa mulher, dessa mãe educadora. Aquela que vai fazer com que o seu filho se torne um homem autêntico, verdadeiro. Nesse papel, continuando realizando esse papel, a mãe, Hera, ela conta a história, né? Ainda enciumada, ela envia 2 serpentes para atacar Alcides, Hércules. E então, no mito, conta que Hércules, essas 2 serpentes, ele agarra elas e esmaga as 2 com as suas próprias mãos. E nesse momento também, Anfitrião, que ao mesmo tempo, no mesmo momento em que Hércules, logo em seguida que Hércules foi gestado, ou seja, estava sendo gestado, ou seja, fecundado, perdão, por Zeus com Alquimena, Anfitrião também esteve junto com Alquimena e fecundou-a também, e aí surgiu o personagem, ou seja, junto com Hércules, nasceu Íficles. E aqui nós temos uma relação de Íficles e Hércules como 2 aspectos internos que cada um de nós possuímos, que são aspectos relacionados com o mais espiritual dentro de nós, com o ser, com o espírito, e também aspectos mais inferiores, não negativos, ou seja, aquilo que é de baixo, que é representado pela alma. Aquilo que é a expressão do espírito imanifestado e sutil na criação ou na matéria. Então nós temos essa simbologia atribuída a essa espécie de dualidade que surge quando nasce Hércules, representado por essa condição mais espiritual, e a expressão dessa própria condição espiritual mais física, por assim dizer. Então, o anfitrião, ele não tinha certeza de quem era seu filho, porque nasceram 2 meninos. E nessa noite, quando Hera envia as 2 serpentes, que vão simbolizar todas as tentações, ou seja, a partir do momento em que nós começamos a realizar esse trabalho, nesse mito nós temos que enxergar esse menino que nasceu dentro de nós, essa criança, esse Hércules, esse Jesus, esse menino, essa luz, que é ainda um pouco frágil, mas que ao mesmo tempo inicia uma batalha de luta contra todas as suas debilidades. Então as serpentes vão simbolizar o envio da mãe dessas provas de situações, de eventos que vão permitir que Hércules avance, aprenda, se desenvolva, conheça a matéria, conheça a realidade e cresça e se desenvolva e fique forte. Então começa ali, começa nesse momento em que, ou seja, logo que a pessoa, o buscador, o iniciado, inicia sua trajetória rumo ao despertar da consciência, dentro do autoconhecimento, ele começa a ser testado, provado pela sua própria mãe, pela sua Hera interior. Representada aqui também, dentro da nossa cultura, através de Maria. Nós
temos, dando seguimento na história desse Cristo grego, desse ser que se integrou com a verdade, com Deus, Hércules, ele foi educado, né, foi crescendo, foi se desenvolvendo e foi educado por diferentes personagens ao longo da história. Existem mitos que contam de uma maneira diferente, tá? Nós estamos usando um mito específico que conta dessa forma. E um dos seus educadores foi o próprio pai, Anfitrião. E Anfitrião foi o que deu o conhecimento, oportunizou a Hércules que ele se desenvolvesse em toda a arte relacionada com cavalos, ou seja, de domínio dos cavalos e dos carros, né, não sei, são carros e carruagens, etc., né, puxado por cavalos. E é claro que isso a gente tem que analisar e ver de uma maneira simbólica. Ou seja, não é que para que a gente possa despertar consciência, nós vamos ter que aprender a domar cavalos. Nós não vamos precisar domar cavalos. Mas sim, nós vamos ter que aprender, ou melhor dizendo, nós vamos ter que nos apropriar dessas virtudes que estão associadas com esses arquétipos do carro e do cavalo, que estão relacionados com o domínio da nossa natureza inferior, mais especificamente com as virtudes, né, de estar, de ser boas pessoas, de sermos, digamos, me fugiu nesse momento a palavra correta para isso, mas assim que eu recordar, eu retorno com ela aí em Anfitrião. Depois a gente teve, mas é por ali que é o comentário que eu realizei. Depois a gente teve, Hércules foi educado por Eurito, que foi um rei da Ecália, da Grécia. E Eurito, ele era expert no domínio do arco e flecha. Então ensinou Hércules, né, simbolicamente, a manusear o arco e flecha. Que simbolicamente, ou seja, melhor dizendo, o significado se relaciona com a arte de dominar a energia sexual, o domínio das suas energias internas e a mais poderosa, a sua energia sexual. Depois ele se desenvolveu com esses dois personagens chamados Castor e Pólux, que em algumas interpretações são colocados como as estrelas de Gêmeos, ou seja, da constelação de Gêmeos, que guiam os navegantes no mar também, mas que também eram conhecidos como os Dioscuros, pelo fato de que eles também eram filhos de Zeus, ou seja, meio-irmãos de Hércules. E Castor e Pólux eram exímios no domínio das táticas de guerra e também no manuseio da espada, que são símbolos para nós das técnicas e táticas que nós vamos ter que nos utilizar para vencer as nossas debilidades, as artimanhas, os artifícios do próprio ego. E também o domínio da espada vai simbolizar a vontade que nós devemos desenvolver, a vontade férrea, para realizar esse trabalho. E por último, ele aprendeu com Lino, que era um irmão de Orfeu, deus do sonho, que é diferente do deus do sono. Mas Lino, ele era exímio na arte da música, né? Ele tinha um conhecimento na arte da música, com as harpas, com cítara. E ele ensinou
a Hércules a tocar esses instrumentos. E quando a gente fala da música, nós temos aí a simbologia, ou seja, um significado de que nós devemos aprender a ser homens e mulheres cada vez mais inspirados, porque é o que causa a música em nosso exterior. A música positiva, a música superior, nos permite manter um estado de inspiração superior, uma vibração superior que nos conecta com o nosso próprio ser. Então ele aprendeu com o anfitrião o domínio dos carros, o domínio dos cavalos, com Eurito o domínio do arco e flecha, onde ele foi o seu melhor aluno na história, o domínio da espada e das táticas de combate, com Castor e Pólux, e o domínio da música em si, com Lino, né, o canto também, né, que era irmão de Orfeu. Na história conta que depois Hércules acaba matando Lino por conta de que ele, durante uma instrução, o acertou com uma... Não sei como que foi a história, mas exatamente, mas ele acertou o Hércules, acho que com um instrumento musical, e Hércules revidou e acabou matando Lino. E é toda uma simbologia que a gente precisa analisar e interpretar. Que não vamos entrar agora nesse momento, para a gente não se delongar muito, mas que convém a gente, talvez por nossos próprios estudos, ou talvez em algum outro momento, realizar esse estudo para estar compreendendo melhor. Bom, e depois que ele foi ensinado por esses 4 personagens, esses 5 personagens, para ser mais específico, ele foi enviado por Anfitrião, seu pai, o que também vai representar, vai estar relacionado com essa expressão do próprio ser, aos campos. Ele foi aprender nos campos da região de Tebas, onde ele vivia, né, na história grega, no mito grego, com as musas minemósicas, algo assim, que essas musas eram grandes entendidas da arte, da inspiração, conheciam da arte da inspiração. Então ele aprendeu nesse tempo que ele passou, que foram, ou seja, boa parte da sua adolescência, né, até os seus 18 anos, aprendeu a arte da música, aprendeu matemáticas, conheceu a ciência da natureza, conheceu ou seja, estudou as estrelas, enfim, ele obteve, nesse período de tempo, uns 100 números de aprendizados, nesse período que ele foi ter nos campos de Anfitrião, nos campos do ser, né? Que para nós se traduz nessa atitude, se relaciona com esse início de um trabalho, de uma jornada, onde a gente tem que colher informações, onde a gente tem que aprender com os mais experientes, com as musas, né? com essas consciências que podem nos ajudar e nos ensinar. E conforme nós vamos aprendendo, vamos nos tornando cada vez mais sábios. Cada vez mais com luz, com mais sabedoria. Sabedoria é sinônimo de luz, né? Luz interior. Nos campos de Anfitrião, nós nos tornamos sábios. Nos campos do ser, nós somos sábios. Nós podemos nos tornar cada vez mais sábios. E o que significa isso? No campo, o nosso campo, nesse momento, é onde nós vivemos. É o nosso próprio trabalho. É a nossa própria casa. É o convívio com as demais pessoas, com a nossa família. Onde nós extraímos e aprendemos a matemática, aprendemos a lógica, aprendemos, ou seja, que nós vamos aprendendo com os eventos no nosso diário viver. E nos tornando cada vez mais sábios para realmente ter condições de enfrentar
todos os perigos que a gente vai ter que enfrentar nessa jornada. Seguindo, nós temos que o personagem histórico, mitológico, ele, após todo esse processo de aprendizagem, onde adquiriu muita sabedoria, onde se tornou exímio em diversas artes, ele começa realmente a realizar um trabalho interior, começa a realizar a sua, ainda não dentro das 12 façanhas, os 12 trabalhos, mas começa a sua jornada. Assim como nós começamos a realizar esse trabalho, nos encontramos com os primeiros perigos. Hércules se encontrou com o leão de Citerão, uma região da Elátias, na Grécia. Esse leão de Citerão, Citerão é uma referência a um rei antigo dessa região, onde foi dado a um monte o nome dele, desse rei, Citerão ou Citeron, que fica na região da Elátias. E ele se encontra com esse leão que simboliza as suas paixões. E ele luta contra as suas paixões, contra o leão, para vencê-lo, para dominá-los, dominar esse leão, que simboliza a paixão do iniciado, ou seja, a eliminação a um nível mais light, por assim dizer, desses aspectos relacionados com as paixões humanas, com os apegos. E em seguida a esse trabalho, essa façanha que ele realiza, ele se encontra com um rei chamado Ergino, né? Então ele conduz ou realiza a batalha contra Ergino. Ergino era um rei que escravizou, ou seja, guerreou contra Tebas, que era a região, o reino onde Hércules vivia, lembrando Alcides, e ele guerreou contra essa região e venceu por conta de um litígio que ocorreu onde eles mataram o pai de Ergino. Então ele se vingou escravizando a Tebas. E Hércules, em dado momento da história, se encontra com alguns soldados que vieram cobrar o imposto de Tebas, né, da cidade, que era um imposto de 100 cabeças de gado, que era tinha que ser pago todos os anos para Ergino, para esse reino, né? Então Hércules se encontra com esses soldados e corta as orelhas, o nariz e as mãos. Me fugiu o terceiro, agora recordei. Corta essas 3 partes do corpo desses soldados, amarra nos pescoços deles e diz: aqui está o pagamento, diga ao seu rei que aqui está o pagamento o pagamento que ele merece, basicamente. E esses soldados retornam, né, para entregar essa mensagem a Ergino. Então Ergino se levanta contra Tebas novamente, vem com seu exército, e Hércules reúne o exército tebano, os instrui como foi instruído e vence a batalha contra Ergino. Acaba matando Ergino na história, né? E acaba cobrando, né, ou seja, revertendo a situação. Então, ao invés de Ergino receber as 100 cabeças de gado, Tebas, que era a cidade onde Hércules vivia, receberia o dobro disso durante algum tempo, ou seja, era cobrado esse imposto do reino, né, do reinado, dos súditos, digamos assim, de Ergino, desse reino que foi escravizado, que agora não me recordo o nome. Então, qual é o simbolismo desse acontecimento, desses 2 acontecimentos? Um relacionado com a eliminação das paixões. Outro está relacionado com o próprio trabalho interior,
que a gente vai realizando, ou seja, é o início desse trabalho. Hércules ainda não tinha realizado uma batalha, mas já tinha o conhecimento, já tinha a sabedoria e tinha as ferramentas. Inclusive, vocês podem ver através das duas fotos que tem aqui, Atenas o apoiava e também Ares estavam do lado dele. Ou seja, que são atributos internos relacionados com a sabedoria. Atenas, que é a deusa guerreira e relacionada com a sabedoria. E Ares, também esse deus da guerra, grego, que é Marte, que é o mesmo Marte romano, né, o deus Marte, deus da guerra, estavam o auxiliando. Ou seja, essa energia em que impulsiona a realização desse trabalho anterior, essa energia marciana, essa energia bélica, estava ativada dentro do ser, desse grande ser, desse próprio ser, do próprio ser do Hércules, de Hércules. Essa energia, ou seja, esse impulso rumo à realização dessa liberação, desse trabalho interior, estava presente dentro de si. Por isso que no mito diz que Atenas entrega armas para Hércules e Ares o apoia, ou seja, tem o seu Hércules tem o apoio de Ares nesse momento, o que significa que ele estava decidido a realizar, ou tinha impulso, ou existiu um impulso de empreender a guerra contra as suas debilidades. E o significado do pagamento, ou seja, por que Tebas devia pagar as 100 cabeças de gados, significa que, ou seja, Tebas, assim como, por exemplo, na história, né, nós temos a Israel, a cidade de Israel física, mas simbolicamente Israel se relaciona com uma cidade, que é a cidade onde, por assim dizer, ou seja, na mitologia, né, nos ensinamentos daquele povo, é a cidade onde habitarão todos os seres, ou seja, que forem salvos, por assim dizer. Então, Tebas é essa região, essa cidade, esse é o reino onde o rei vai reinar, que é o próprio Cristo, que é Hércules. Mas antes de reinar, ou seja, essa cidade, esse rei precisa pagar as suas dívidas. Então ali a gente enxerga nos bois, nas 100 cabeças de bois, o pagamento das dívidas que a gente precisa pagar, a gente precisa realizar para poder tornar-se soberano, tornar-se rei realmente. Ou seja, dono de si mesmos, dono de nós mesmos, realizando esse trabalho interior. Mas para que a gente faça esse trabalho, a gente precisa pagar as dívidas, que são antiguíssimas, e que nós passamos muito tempo dessa jornada pagando, né? Realmente pagando de alguma maneira as dívidas, que aí, em outras palavras, nós podemos chamar de karma. Muito bem. Isso tudo que nós estamos falando sobre as guerras, sobre a luta contra o leão, posteriormente, os 12 trabalhos de Hércules estão exemplificados, estão demonstrados em certas atitudes, em diferentes religiões, diferentes culturas, né? Aqui a gente vê a Jesus expulsando os mercadores do templo. E quem são os mercadores? Que mercanciam, que fazem negócios dentro do templo. Dentro do nosso próprio templo interior, são os próprios defeitos, são os próprios egos que negociam, que fazem, que sujam, que prejudicam esse templo sagrado que somos nós, o nosso próprio corpo, a nossa mente, as nossas emoções, que o ego, o eu, os desejos, as paixões, os instintos, se utilizam de uma maneira indevida, de uma maneira equivocada. Então, esse é um ensinamento
quando Hércules entra em batalha contra Ergino, desse trabalho que a gente tem que iniciar e a gente tem que realizar de autoobservação, de autoconhecimento, para que a gente possa limpar e expulsar todos esses mercadores. Assim como Davi, né, e Golias, na história, no mito de Davi e Golias, onde Davi enfrenta um gigante. E quem é esse gigante? E fazendo um paralelismo, quem são os gigantes de que muito se fala em diferentes, muitas pessoas hoje em dia em canais do YouTube que dizem, que falam muito acerca desses gigantes que querem escravizar, que querem dominar o mundo, que querem dominar a humanidade, escravizar a humanidade. É o próprio ego. Não é uma pessoa fora. Porque, independente do que aconteça com nós, nós podemos estar numa prisão nesse momento, uma prisão física, com a privação de liberdade. Se nós não permitirmos que o ego, que o eu, do medo, da ansiedade, né, se expresse em nós, quando nós decapitamos esses defeitos, simbolicamente, através assim como Davi vai realizar em Golias, cortamos essa cabeça, cortamos o mal pela raiz, quando nós realizamos isso, nós somos livres, independente do que aconteça com nós, independente do que possa acontecer com essa humanidade. Porque a liberdade está dentro de nós mesmos. Então, Davi e Golias representa, assim como Perseu que decapita a Medusa, né? Essa na mitologia grega chamada de Górgona, que possuía os cabelos, né? Cabeça cheia de serpentes, e que quando o homem ou a mulher olha para esse ser mitológico que representa o ego, se torna pedra, se torna duro, se torna rígido, se torna inflexível, apagado, sem luz. Então Perseu, esse herói grego também, decapita a esses egos, a esses distintos egos, representados pelas distintas serpentes que estão na cabeça da Górgona, chamada Medusa. Também se encontra simbolizado, para citar mais um exemplo, dentro de tantos exemplos que a gente poderia citar nessa noite, em Ulisses, quando retorna de sua viagem, onde enfrenta diversos perigos, quando chega, ele encontra o seu reino todo depredado, sujo, e diversos homens, que na tradição, né, antigamente, quando o homem viajava e provavelmente não retornava mais, a mulher ela tinha que se casar novamente, então surgiam inúmeros pretendentes. Essa mulher, que era a esposa de Ulisses, que saiu em viagem para enfrentar diversos perigos e quando retorna, essa mulher, ela simboliza a própria consciência que a gente deixou por um período, porque estávamos na vida lutando contra os diferentes egos, diferentes eus, diferentes defeitos, enfrentando diversos perigos. E que quando a gente termina essa luta, quando a gente termina de maneira exitosa, nós retornamos para Ática, que era a cidade onde vivia Ulisses, né? Tinha o seu reino, era um rei. Retornamos para essa cidade sagrada, chamada Ática, e nos unimos novamente com a nossa divina esposa, a nossa consciência. Nos unimos com essa era educadora, com essa condição que nos permite nos tornarmos homens e mulheres autênticos e verdadeiros. E aí, já finalizando a história, o mito, nós entramos num ponto da história de Hércules e da nossa própria história, onde Hera planta, através da ajuda de Alquimena, se eu não me equivoco,
que vai atuar também, ou seja, a própria Alquimena vai atuar como esse princípio feminino, educador, sábio, amoroso, que planta certas provas e certos eventos na nossa vida para que nós possamos ver e experienciar e crescer enquanto homens e mulheres. Então ela planta a semente da loucura em Hércules. Então Hércules, ele que possuía 3 filhos com Alquimena, acaba matando, neste momento, acaba matando os próprios filhos. Que representam esses filhos, junto com Alquimena, ou seja, com Alquimena, com esse relacionamento com o princípio feminino, ele gesta 3 criaturas, 3 crianças, que representam as virtudes. Hércules e Alquimena se preparavam, na história, conta a história, que se preparavam para fazer alianças com diferentes reinos e buscavam, queriam o melhor para o seu povo, para o seu reino. Mas, quando é plantada essa semente da loucura, Hércules mata suas crianças. Ou seja, o que significa isso? Significa que quando nós permitimos que a semente de negatividade, por assim dizer, da nossa própria expressão egóica, das nossas próprias trevas interiores, tome o controle da nossa mente, das nossas emoções, das nossas ações, nós acabamos por matar tudo aquilo que, ou seja, eliminar, desperdiçar tudo aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de virtuoso. Quando nós permitimos que essas sementes da loucura chamadas ego, eus, defeitos, traumas, se expressem no nosso dia a dia, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós nos relacionamos, nós eliminamos, nesse momento de loucura, essas virtudes interiores que nós criamos outrora. E então a gente, nesse momento, um processo que todos nós passamos, que talvez vamos passar, ou que já passamos em tempos remotos, nós, digamos, descemos aos infernos, assim como na história Jesus desceu aos infernos também, e realizou um processo de purificação e de limpeza nessas regiões inferiores que se associam com as dimensões ou com os infernos dantescos, né, de Dante Alighieri, e nos isolamos do mundo. Hércules na história se isola a partir desse momento durante muito tempo. E durante esse isolamento, que serve, ou seja, que está associado com esse momento em que nós nos colocamos em resguardo e nos colocamos a refletir sobre os nossos erros, meditamos, compreendemos aqueles eus da ira, da preguiça, da luxúria, todos esses defeitos, compreendemos e aos poucos podemos sair desse estado de isolamento para poder novamente buscar a virtude e se encontrar com a verdade. Então Hércules retorna a partir depois de muitos anos de reclusão, retorna e vai se encontrar com as pitonisas do Templo de Delfos. E as pitonisas, aqui entra o que a gente explicava em relação ao nome Alcides. Até esse momento, Hércules era Alcides. E quando conhece as pitonisas, essas que fazem essa ponte do humano com Deus, essas mulheres que realizavam tinham a condição de trazer, digamos, de expressar e explicar o que os deuses do Olimpo, alegoricamente, queriam de Hércules,
falam para ele que, em realidade, o nome dele era Heracles, né? Aqui a gente tem a Hércules. Hércules é o nome romano. Heracles é o nome grego. E o seu nome era Heracles justamente como uma homenagem que o próprio Zeus deu a Hércules, né? Heracles, a Hera, uma homenagem a Hera, porque Heracles significa glória de Hera. Heracles, glória de Hera. Então Hércules conheceu o seu nome interior, o seu nome interno, que cada um de nós, desde a primeira existência que nós tivemos até a última, possuímos e é o mesmo. Mas que enquanto nós não realizarmos essa jornada de autoconhecimento, de despertar da consciência em um nível profundo, nós não podemos conhecer esse nome interior, esse nome interno que cada um de nós possuímos. Mas que vamos conhecer se nós seguirmos os passos desses grandes mestres, desses grandes seres. Então a gente vai conhecer através de uma experiência mística, através de uma meditação, através de um sonho simbólico, talvez o nome, esse nome interno, que é o nome do nosso real ser, de quem nós realmente somos. Não é este nome que nós temos agora, neste momento, e sim o nome desse grande ser que habita no interior de cada um de nós. E as pitonisas dizem, no momento em que Hércules se encontra com elas, porque ele precisa de orientação sobre o que fazer para continuar purificando os seus males, os seus erros. Então elas dizem, você vai ter que se dirigir a Euristeu, que era seu primo irmão, né? Euristeu, que é aquele personagem que nasceu pouco antes dele e assumiu o reino de Micenas. E então, Hércules, elas dizem que ele deveria se dirigir a Euristeu e se colocar sob as ordens dele durante 12 anos. E 12 é um número muito simbólico, porque 12 é o próprio arcano do tarô, que se relaciona com o sacrifício. Ou seja, Hércules precisava realizar os 12 trabalhos hercúleos, né? Os grandes 12 trabalhos quase, ou melhor dizendo, impossíveis de serem realizados por um humano, mas sim por um semideus possíveis. Ou seja, impossíveis de ser realizados esses 12 trabalhos que se traduzem nos eventos diários que a gente passa no dia a dia, os enfrentamentos relacionados com as discussões, os problemas, as dificuldades da nossa vida, as dores, os sofrimentos, que nós, como humanos, simples humanos, pessoas humanas de carne e osso, não conseguimos realizar, porque não temos talvez essa vontade suficiente, mas que o nosso ser, aquilo que realmente somos, sim, é capaz, porque ele quem nos dá essa força e que possui a ajuda desse princípio feminino, ou seja, que é um próprio desdobramento do ser, princípio feminino chamado Hera, né? Chamado Maria, que acompanha o Cristo na sua via crucis, que acompanha cada um de nós nesse caminho que a gente vai realizando, que é um caminho de muitas felicidades e de muitos momentos maravilhosos, porque é o caminho do despertar da consciência, que nós vamos nos liberando, mas, ao mesmo tempo, um caminho onde nós vamos nos deparar com momentos difíceis, dificuldades, porém dificuldades que vão nos liberar. Ou seja, é difícil sair da caverna de Platão. Não é fácil. Vem uma pessoa e nos diz assim, rapaz, tem alguma coisa aí nessa gnosis. Ou tem uma coisa aí nesse budismo. Tem algo.
nisso que Buda falou, nisso que Cristo falou. Mas para gente, para nós, muitas vezes é difícil não acreditar. Falamos, não, capaz, o que você está falando aí? Isso não tem nada a ver. Vamos querer assistir o nosso futebol. Vamos aqui continuar, né, assistindo nossa Netflix, que tá tudo bem. Mas tem gente que está se dando conta que tem algo diferente, algo errado, algo mais. E muitas vezes dá um chacoalhão, né? Dá um chacoalhão em nós para ver se a gente se dá conta de que tem algo diferente, tem algo, nós estamos na sombra dentro da caverna, tem só um projeto de luz que é uma fogueira, mas existe um sol lá fora que ilumina e dá vida. Esse sol, simbolicamente, é o nosso próprio ser, que a gente precisa conhecer. Então, Hércules se dirige na história até Euristeu e se coloca, né, à disposição de Euristeu para receber, ou seja, Euristeu vai junto com Hera, com auxílio de Hera, porque Hera também vai se encontrar nesse, ou seja, vai ajudar. Não temos que ver Euristeu como um personagem negativo, e sim como um personagem que vai nos dar um impulso. Algumas pessoas vão entender o que eu quero dizer. O impulso necessário para que a gente possa, para que Hércules e nós, no caso, nos vendo, nos colocando no lugar de Hércules, possamos avançar. Este vai dar o impulso que vai nos permitir o avanço. Euristeu, junto com Hera, vão trabalhar juntos na história. E ele vai permitir com que nós avancemos, se assim nós queremos. Só que o objetivo de Euristeu é que nós caiamos. Ele quer que nós caiamos, porque ele quer continuar reinando. Ele quer continuar reinando em nosso reino. Esse é um papel dual, porque é um papel, para dizer de outra maneira, neutro, como uma força, uma inteligência, ou seja, existe um Euristeu, como se nós tivéssemos um Euristeu interior, onde esse Euristeu interior nos dá um impulso, nos coloca em situações, em provas, que permitem que nós aprendamos e nos despertamos a nossa consciência e avançamos, ou talvez, se a gente não aprende com esses erros, com esses eventos, que nós nos afundamos cada vez mais. Mas, se nós nos integramos com Hércules, com o nosso ser interior, nós sim temos a condição de transcender todos esses trabalhos e realizar esses trabalhos que só ele, o ser, pode realizar por nós. Ou seja, quando a gente ouve muitas pessoas falarem, né, sobre Jesus e que Jesus é o Salvador, isso é uma grande verdade, porque Jesus representa essa força em nosso interior que permite, que nos dá a condição da salvação. O que é a salvação? É o conhecimento da verdade, é o despertar da consciência, é o raiar do novo dia. Muito bem, meus amigos. Acredito que nós falamos muito sobre isso. Creio que talvez possa ter, digamos, trazido um pouco de informação, de conhecimento, né, de entendimento acerca do mito. Nesse momento, né, aproveitamos, como sempre, em todas as lives, para fazer o convite do curso. Ou seja, nós estamos dando uma live que é uma introdução, um pouco de informação, de conhecimento, para que cada um de vocês que estejam assistindo nesse momento, ou aqueles que porventura vão assistir posteriormente, possam ter um sabor, né, do que seria
do que são esses conhecimentos, o que é essa escola esotérica, essa escola de despertar, chamada Gnosis. E, já assim como eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de conhecer essa escola, de receber esses conhecimentos, através desse curso, nós chamamos de curso de Gnosis, eu e todos os instrutores dessa associação convidamos vocês a realizar esse curso com a gente. Um curso gratuito, né? Uma nossa associação, uma associação sem fins lucrativos, é onde a gente vai estudar diversos temas. A gente vai se aprofundar nesse trabalho que a gente tem que realizar durante esse curso. E esse curso nós pretendemos iniciar no dia 25 agora. Dependendo, claro, se a gente tiver adesão suficiente para estar iniciando. Então, conforme nós temos aí no nosso site, nossa página, perdão, do Facebook e do Instagram, nós temos ali o chat, ou o link para entrar no grupo do WhatsApp de Pato Branco. E também nesse grupo e no próprio site nós vamos estar disponibilizando o link para inscrição dentro do curso. Ou seja, por mais que o curso é gratuito, nós também necessitamos que haja um comprometimento do interessado. Então, a gente vai precisar que realize uma inscrição, responda alguns questionários, para que a gente... para que essa pessoa, para a gente entender se essa pessoa realmente quer realizar o curso e não ocupar de uma maneira desnecessária a vaga de uma pessoa que talvez quisesse realmente a fundo realizar o curso. Né? A gente tem uma certa limitação com as plataformas, a gente vai estar realizando esse curso online para aqueles que prefiram, né? E também presencial para aqueles que possam e queiram. Presencial com todos os cuidados, é óbvio, né? Com todos os cuidados, mas nós entendemos que é crucial e é importante para aqueles que possam e queiram, ou seja, é opcional o online ou o presencial, realizar o curso no presencial, porque de maneira presencial sempre ambos conseguem aprender, extrair de uma maneira melhor a compreensão de cada um desses temas, acerca da psicologia humana, da filosofia da vida, acerca das dimensões, né, que é representada pela metafísica, acerca da alquimia e inúmeros outros temas que nós vamos estar tratando dentro desse curso, que é um curso que ocorre semanalmente, um encontro por semana, normalmente, e que leva em torno de 4 a 5 meses para a gente finalizar. No online, a gente não dá o curso online completo, ou seja, nós só realizamos esse curso até o tema número 16, e aí, a partir disso, se a pessoa quer dar continuidade, nós convidamos para o presencial, dando continuidade no presencial. Quem for de outra cidade, não tem problema, né? Realiza o curso até onde seja possível, e conforme vão surgindo surge a condição, o momento certo, inicia no presencial. Né? Nós temos pessoas em diferentes cidades, estados, né, do país, inclusive fora, se porventura alguém de outro país esteja assistindo, fora do Brasil, nós temos sedes, né, nos centros de ensino em diversos lugares. Então, isso tudo a gente pode resolver com uma boa conversa. Meus amigos, é isso então. Hoje, agora, nesse momento, eu só compartilho com vocês a próxima live, que vai acontecer no dia 21/7, que a gente chama a didática do autoconhecimento. Super ligada com isso, né, com esse mito que nós estudamos. A gente vai falar sobre a prática, né, do manter-se presente em autoconsciência, que a gente intitula o Eterno Agora. A gente vai falar um pouco sobre isso da liberação da Matrix, sobre o elemento que vai permitir realmente o câmbio, ou seja, sair desse estado que nós nos encontramos para um estado de consciência superior e, consequentemente, o despertar da consciência.
a gente vai dar através da página, no mesmo horário, às 20 horas, no horário de Brasília. E a gente pede que vocês compartilhem esse tema, né? Compartilhem a página, já ativem o lembrete. Aqui eu estou tirando aqui já a imagem aqui. Compartilhem o lembrete e para que a gente possa chegar a mais pessoas, principalmente, né, a gente precisa que seja focado em Pato Branco, região, Francisco Beltrão, Coronel, pessoal daqui de perto, né? Mas não necessariamente, ou seja, de qualquer lugar, o curso, a gente está aceitando alunos, mas, claro, a gente foca para as pessoas que possam, posteriormente, estar frequentando o grupo. Nós temos um grupo onde nós temos pessoas realizando o curso, ou seja, recebendo ensinamentos, conhecimentos e realizando práticas em grupo, que nós chamamos de segunda câmara. O curso de gnoses que eu acabei de oferecer para vocês, nós chamamos de primeira câmara. É isso, meus amigos. Esse é o curso de gnoses nós chamamos de primeira câmara. E o curso dentro da segunda câmara, nós aprofundamos o que nós vemos em primeira câmara, né? Em todos esses locais que nós temos sede em diferentes cidades e estados do país. Muito legal, gente. Eu agradeço muito a presença. Eu vou ler alguns comentários aqui. O Guilherme fez um comentário aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Ok. Muito bom, muito bom. Obrigado a você, Guilherme, por participar. Tá aí junto com a gente, do apoio. O Guilherme é o instrutor do grupo também, lá de Marechal Cândido Rondon. Se por acaso, porventura, a gente tem algum Marechal... Eu não vou falar essa palavra porque eu não tenho certeza se é assim, então melhor dizendo, alguém de Marechal Cândido Rondon, se o Gabriel quiser colocar ali, pode colocar. E poderia ser Marechal Cândido Rondense, talvez. Não sei se é. Se estiver assistindo, esse é o cara certo para estar rondonense. Ó, muito bem, Logan, obrigado. E o Logan também fez um comentário agradecendo também. Eu que agradeço, Logan, por fazer parte dessa live aí, por estar participando, quiçá compartilhando também. Dá para compartilhar depois, não tem problema. Quem não compartilhou e entrou depois e não compartilhou, pode compartilhar agora. Ela vai nos grupos, por exemplo, do Facebook, nos WhatsApps, nos grupos WhatsApps também é possível. E a gente vai ganhando mais, levando esse conhecimento, né, que não é nosso. Aqui a gente está... quando a gente estuda esses temas, a gente simplesmente consegue compreender e faz muito sentido para nós, né, mas que são conhecimentos, são ensinamentos que quem desvelou os mistérios para nós foram esses grandes mestres, foram esses Hércules, foram esses Jesus Cristos, né? Valeu, Douglas, obrigado você. Muito bom. Compartilhem aí. Sim, realmente vale bastante a pena fazer o curso. É um divisor de águas. É isso mesmo, Douglas. É incrível, não? A gente está puxando muita sardinha para o nosso lado, mas não é porque a gente quer que o pessoal faça o curso. A gente quer sim, porque como foi bom, excelente, foi muito bom para nós, a gente deseja isso que é bom para os outros, né? Então, é uma coisa assim, tudo que a gente, cada um de nós aqui tem essa experiência, sabe disso. Quando a gente vê algo que é muito bom, a gente compartilha com os demais, para que essas outras pessoas também possam receber algum benefício, né? Logan, esse livro, assim, ó, a gente tem um livro, só que esse livro é um livro de segunda câmara, onde eu fiz esses estudos. Então, eu não posso te recomendar um livro não posso te recomendar porque eu realmente não me utilizei de um livro de outra, ou seja, é de um instrutor gnóstico que se encontra nesse centro superior que eu comentei com vocês, em Roma, na Itália, né? E esse instrutor, ele que realizou esse livro, um livro com 1000 páginas, onde ele conta o mito,
que, se eu não me equivoco, é o mito, porque existem diferentes filósofos da história que contam os mitos gregos, né? Filósofos gregos, não necessariamente gregos, mas os filósofos da história. E esse mito, ele conta, ou seja, conta o mito de Homero e desvela ele. Ou seja, coloca, digamos, vai analisando os simbolismos, né? Do que significa cada coisa. Então, a indicação é fazer o curso e conhecer a segunda Câmara. Porque aí, ou seja, porque esse livro só tem acesso àqueles que participam de segunda Câmara, né? São livros mais aprofundados, assim. Legal, Marcelo. Obrigado pelo comentário. Aguardamos mais perguntas. Marcelo aí com a sua motoca. E o fundo ali da foto ali parece que é um piso preto e branco. Né? O piso preto e branco, ele tem uma relação com essa dualidade, né? É interessante. Muitas vezes a gente coloca só por uma questão estética, mas ele também tem um simbolismo ali, né? Na carta número 2, por exemplo, do tarô, nós encontramos a sacerdotisa, né? E aí, né, e a sacerdotisa, ela se encontra dentro de ou seja, o tarô egípcio, né? Dentro de um templo egípcio, e nesse templo existem duas colunas, que são a coluna negra e a coluna branca. Ou seja, aí a gente tem a representação da dualidade. E essas duas colunas, elas precisam estar nem muito afastadas e nem muito distantes. E dentro delas se encontra a própria sacerdotisa. E ela... e sim, é a sacerdotisa, porque o arcano número 3 é a imperatriz. E então, dentro do templo, se encontra das duas colunas, se encontra a própria sacerdotisa, que tem uma relação com a própria mãe em si. E representa digamos, o equilíbrio entre as duas colunas que sustentam o templo. Essas duas colunas representam, simbolicamente, sustentam aquele templo em que se encontra a sacerdotisa. O equilíbrio, né, o yin e yang, o equilíbrio do yin e yang. Junito de Souza Brandão, o Guilherme comentou. Legal, bom comentário. Junito de Souza Brandão é um autor recomendado pela Nova Acrópole. Muito bem. Mitologia grega. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos, tá? Lembrando, compartilhem. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana. Até!